Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou o Reverendo John Nambair e trabalho na comunidade Pokot do Quênia. E há muitas dificuldades em meu país para a comunidade Pokot. Eles ficaram de fora. São uma comunidade esquecida no que diz respeito ao desenvolvimento. Então, essas pessoas ainda estão vivendo de um modo tradicional de estilo de vida, mantendo suas crenças tradicionais. E então, fazê-los conhecer e acreditar em Jesus Cristo é o mais difícil, porque essas pessoas têm sua própria maneira de orar e qualquer Deus em que acreditam. Então, sendo um pastor nesta comunidade, há muitos desencorajamentos. E, no final do dia, passa-se um ano e você encontra poucas pessoas na igreja. Realmente torna o trabalho de evangelismo muito difícil para um pastor. Viajar e ir ministrar na comunidade de Pokot, a vastidão, o terreno desses lugares é rochoso, montanhoso. Os únicos veículos que temos, os únicos meios de transporte que temos são motocicletas. Viajar pode levar muito tempo. Então, estamos agora plantando muitas igrejas. Eu sou treinador, estou treinando-os. Para a comunidade Pokot viver uma vida melhor, é necessário ter pastores mais preparados. Eu me senti muito honrado por ter sido convidado para participar da conferência do Ministério em Contato. E porque eu ouvi o Dr. Stanley pregando, usando o dispositivo mensageiro, eu vi muitos encorajamentos em suas mensagens. Eu mesmo, durante meu tempo de estudo, tendo minha Bíblia, eu também tenho alguns comentários cristãos e alguns livros cristãos. Eu visitei alguns outros pastores e eu não os vi tendo nenhum livro em suas casas. E sinto muito por eles porque, sendo pastor, o mundo está se tornando cada vez mais sofisticado na educação. E pregar para as pessoas e ser relevante para elas é algo sério. A conferência foi muito útil e recebi um aparelho de grande ajuda. É algo que nunca vi antes. Agora, tendo esse dispositivo, ele contém documentos, um dicionário bíblico lá dentro, comentários bíblicos lá dentro. Então, estudando a minha Bíblia, estudando a Palavra de Deus, tendo esses comentários, todos esses dicionários para explicar e definir, eu creio que vou aprender muito com o trabalho do Dr. Stanley. Tendo todas essas preparações e as mensagens do Dr. Stanley, está realmente ajudando. Então, tendo isso comigo, de volta para minha casa, acredito que terei. Agora tenho algo bom para me ajudar em minhas preparações para pregar e ensinar ao povo de Deus e também para ensinar a mim mesmo. Mas a conferência realmente reuniu várias tribos. Com algumas das comunidades, discutimos como vamos trabalhar juntos, como construir o reino de Deus. Então, veja, eu estou com 50 anos agora, e nos próximos 10 anos,
estarei me aposentando. Portanto, deve haver novos pastores chegando para continuar o ministério. E eu estou esperando que haja alguns pastores bem treinados para dar continuidade ao trabalho. E a comunidade Pocó será mudada para o bem. A seguir em contato, os requisitos da fé. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você imediatamente entrou em uma vida de fé. Ou seja, você entrou em uma plena certeza de que o Deus da Bíblia é Deus. E Ele não é apenas quem Ele diz que é, mas Ele fará tudo que prometeu fazer. Agora, o único problema é que a maioria de nós, e provavelmente ninguém realmente entendeu tudo isso quando creram em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, o que realmente acontece é, Deus nos coloca na escola da fé. Nos coloca lá para aprendermos os mais básicos princípios das Escrituras e como vivermos para Ele. E aprendermos a viver em um mundo que está em oposição a Ele. Quando estamos falando sobre fé, é exatamente sobre isso. E é uma garantia confiante que o Deus da Bíblia é Deus e que Ele vai fazer exatamente o que Ele promete fazer. Como vivemos esse tipo de vida no mundo em que temos que viver? Bem, temos que aprender como fazer isso. Ninguém é salvo sabendo como viver uma vida de fé. E todos concordamos que muitas vezes em nossas vidas, não importa quanto tempo somos cristãos, nós ainda falhamos, ainda vacilamos, ainda temos nossas dúvidas, temos nossas frustrações e muitas vezes é pura incredulidade. Deus deixa isso bem claro e dizemos, bem, espero que sim, quando torna muito claro. Como aprendemos a trilhar o caminho da fé? Como aprendemos a viver uma vida de fé? Bem, o que eu quero falar nessa mensagem é falar sobre toda essa ideia de fé novamente. Eu quero falar dos requisitos para aprender a andar pela fé, porque não é algo que você já nasce sabendo, é algo que você aprende por tentativa e erro, por estudo e tropeços, e por vacilar e cair e se levantar e seguir em frente novamente. Mas acho que podemos aprender alguns princípios que vão nos ajudar. Então eu quero que você abra, por favor, em Gênesis capítulo 12. Uma das coisas tão verdadeiras na vida de Abraão é o amor, é o amor insondável e indescritível de Deus. Mesmo em meio às suas falhas e fracassos, Deus o amou. Mesmo em meio às suas falhas e fracassos, muitas vezes incredulidade, Deus continua a trabalhar em sua vida e a cumprir seu propósito na vida dele. E acho que uma das coisas que temos que entender é, nós vamos cair, vamos vacilar, teremos nossos momentos de fraquezas, nós teremos muitas vezes falhas de fé, é assim que eu chamo, falhas de fé. Quer saber? Deus não quer que continuemos caídos, mas que aprendemos a continuar. Então quero que olhemos para esse capítulo 12 e apenas leamos alguns versos para nos dar a introdução, embora do capítulo 12 ao 25 discute a vida desse homem, certamente um homem de fé, mas também um homem que tinha suas fraquezas. Capítulo 12. Agora o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. E eu te abençoarei e engrandecerei teu nome. E assim você será uma bênção e abençoarei os que te abençoarem. E aquele que te amaldiçoar, amaldiçoarei. E em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão saiu como o Senhor lhe havia dito e Ló foi com ele. Agora Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. E Abraão levou Sarai, sua esposa, e Ló, seu sobrinho, e todos os bens que haviam acumulado, e as almas que lhes acresceram em Harã, e eles partiram para a terra de Canaã, e assim chegaram à terra de Canaã. Bem, com isso em mente, vamos continuar parte da vida dele aqui. O que eu gostaria de dar a vocês 5 requisitos para aprender a andar pela fé. E você lembra que Paulo disse que somos justificados pela fé e novamente ele disse que andamos pela fé. Devemos andar pela fé. A verdade é que nem sabemos o que o próximo minuto nos reserva, o próximo dia, o próximo mês, o próximo ano, a próxima década, o próximo século. Então, a verdade é que de alguma forma somos forçados a andar pela fé. E ainda que a maioria das pessoas anda pela carne, ou seja, elas caminham de acordo com seus próprios desejos, suas próprias habilidades e talentos na vida, então elas simplesmente farão as coisas darem certo e muitas vezes não conseguem. A verdade é que o crente deve andar pela fé, ou seja, deve andar com confiança, andar com uma certeza confiante, que o Deus da Bíblia é quem ele diz que é e que fará exatamente o que ele promete fazer, bem?
Qual a primeira lição na escola da fé que devo aprender se eu pretendo aprender como andar pela fé? A primeira lição é esta: eu devo aprender a ouvir a Deus. Isso é absolutamente o básico em toda a nossa caminhada com Deus. Se eu não sei, se eu não consigo ouvi-lo, se não posso identificar sua voz, se não posso ouvi-lo, se não consigo saber que Deus está falando comigo, como saberei onde ir? Como saberei o que fazer? Como saberei quanto tempo, quando, como, o quê? A verdade é que Deus pretende dar uma direção para a nossa vida. Ele não diz, confie no Senhor de todo o coração. Não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça em todos os seus caminhos, Ele endireitará seu caminho. Mas mesmo que Ele dirija meu caminho, se eu não estiver ouvindo, eu vou perder o que Ele tem a dizer. Então, o básico para aprender a viver pela fé e a caminhar pela fé, para viver a vida cristã como Deus deseja que vivamos, o básico para isso é aprender a ouvir Deus. Passo número 2 é aprender a obedecer a Deus. Se eu vou seguir o caminho da fé, então eu devo aprender a ser obediente a Deus, porque a verdade é, a vida de fé é uma vida de obediência. E a verdade é também que se realmente eu creio nele, eu vou obedecê-lo. E eu somente obedeço a pessoa que eu confio. Se eu realmente confio nele, vou obedecê-lo, e minha obediência é prova da minha confiança. Por isso que, muitas vezes, Deus permite dificuldades e sofrimentos na vida, e o que acontece? Nós atravessamos e superamos. E isso acontece por quê? Porque nós confiamos em Deus. Sabemos que era isso que Ele disse, faça, escolhemos obedecer a Ele e nos ajudou. E o que isso faz? Simplesmente constrói sua fé. Cada ato de obediência, se você observar com cuidado, o que Deus está fazendo é simples, edificando sua fé. Então ouça o que aconteceu com Abraão, porque certamente ouviu a Deus. De volta ao capítulo 12, ouça o que ele disse. Agora o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, e ele diz o que fazer. Verso 4 diz que ele foi. Abraão foi embora. Então, se você seguir em frente cada vez ao longo desses capítulos, quando Deus diz, eis o que eu quero que faça, eis o que ele fez, até mesmo ao ponto de sacrificar seu filho. Mas ele sempre faz isso? Não faz. Nem sempre ele faz o que Deus disse para fazer. Porque ele não ouviu. Porque ele não obedeceu ao Senhor Deus. Porque em seu desejo de fazer do seu jeito e de organizar as circunstâncias que achavam que eram melhores, o que ele faz? A Bíblia diz que ele desce ao Egito. Agora, isso que eu quero que você note, o que quero que note é o que acontece com ele aqui, porque é o resultado de não ouvir. Ele consegue algo no Egito que nunca superou. Ele conseguiu algo no Egito que lhe causou problemas pelo resto de sua vida. Ele conseguiu algo no Egito que não só lhe causou problemas, mas causou problemas no mundo desde então. Porque quem ele encontrou ali foi Agar, uma senhora egípcia, uma mulher egípcia. E você lembra o que aconteceu? Falaremos nisso. O que acontece? Ele conseguiu mais do que esperava. Ouça, sempre que você e eu não ouvimos a Deus e seguimos para o Egito, Egito pode parecer bom, pode parecer a solução para os nossos problemas, pode parecer que é como vamos conseguir o que precisamos. Sabe o que acontece? Quando chega no Egito, não tendo ouvido a Deus, desobedecendo a Deus? Ouça, isso pode parecer realmente bom por um tempo, mas no final não será desse jeito. Porque temos que lembrar de duas coisas. Primeiramente, se vou andar no caminho da fé, devo aprender a ouvir a Deus e aprender a fazer o quê? Devo aprender a obedecer a Deus. A terceira coisa que devo aprender é que devo aprender a depender de Deus. Não é disso que uma vida de fé se trata, é aprender a confiar nele. Se eu confio nele, vou depender dele. Recorrerei a ele. Vou procurá-lo para atender o que preciso. E eu vou esperar que ele faça por mim e seja para mim o que preciso. Se eu não confiar nele, se eu não ouvi-lo, eu não vou conseguir. Então, o que acontece? Encontramos aqui que Abraão certamente aprendeu como depender do Senhor, se você se lembra. Ele certamente dependia do Senhor para receber instruções. Ele disse, nesse capítulo 12, ele diz, quero que vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E ele não sabia para onde estava indo necessariamente, mas devia ter uma ideia. Mas quando ele diz, eu te mostrarei, ele diz, eu vou te mostrar o caminho até lá, vou te mostrar como chegar lá. Eu vou te mostrar a terra da promessa, onde eu quero que você viva. E ele disse, vou te mostrar o que ele fez. Ele o ouviu, o obedeceu, e ele dependeu de Deus para levá-lo até lá. Agora, quando chegou ao Negueb e houve fome, ele não dependeu de Deus
para lhe suprir. Agora Deus certamente poderia trazê-lo desde Ur dos Caldeus até essa terra, certamente poderia sustentá-lo depois que chegasse lá. Ao se dirigir ao Egito, em vez de confiar em Deus para protegê-lo, ele coloca sua mulher numa terrível posição e quer sacrificá-la se necessário para que ele seja protegido. Ele pode depender de Deus para protegê-lo. O que eu quero que você veja é Abraão, homem de grande fé, homem para quem podemos olhar e observar e aprender muitas e muitas lições nesses capítulos, mas que teve seus momentos de fraquezas. Ouça, quando ele não ouviu, ele não obedeceu a Deus, ele não dependeu de Deus e todas as vezes lhe custou muito. A vida cristã é simples assim. Você diz, não me parece muito simples. Bem, de certa forma é, ou eu obedeço ou não. Se eu confio nele, vou obedecer. Se não confio, não vou obedecer. E não vou depender dele, vou fazer do meu jeito. E o meu jeito, ao final, terminará em uma grande decepção em minha vida. Passo número 1 para andar na caminhada da fé, qual é? Vamos lá. Qual é? Passo número 1, aprendendo a ouvir Deus. Passo número 2, aprendendo a obedecer a Deus. Passo número 3, aprendendo a depender de Deus. E passo número 4, aprendendo a esperar em Deus. Oh, meu Deus! Aprendendo a esperar em Deus. Uma das lições mais difíceis da vida. E quer saber? Quanto mais capaz, muitas vezes, quanto mais talentosa uma pessoa é, menos ela quer esperar. Eu dou conta. Cada vez que me adianto a Deus, faço uma bagunça. E a verdade é, nem preciso te conhecer. Sempre que entra na frente de Deus, faz uma bagunça também. E toda vez que Abraão se adiantava a Deus, fazia uma bagunça. Agora, veja essa vez que ele fez uma grande bagunça. Veja isso. Você lembra que Deus disse que dele viriam todas as nações da terra? No capítulo 15, veja isso por exemplo. Deus deu a ele uma promessa. Não temas, eu sou um escudo para você, vou te proteger. Sua recompensa será muito grande. Ouça essa promessa incrível. Espere um minuto. Eu não mesmo tenho um filho. Verso 4. Eis que veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, este homem não será teu herdeiro, isto é, um dos seus servos, mas aquele que sair de seu próprio corpo, ele será seu herdeiro. O levou para fora, lhes mostrou as estrelas. Pode contá-las? Não. É dessa forma que a sua herança vai ser. É assim que sua família vai ser. Nem vai conseguir contar todos. Então, é claro, você não poderia contar todos os hebreus que nasceram ao longo desses séculos. Então, ele disse, Senhor, como eu vou saber que eu possuirei essa terra? Então, ele dá um relato do que acontece aqui. E, portanto, ouça o que acontece no próximo capítulo. Capítulo 16, verso 1. Agora, Sarai, esposa de Abraão, não lhe deu filhos, e ela tinha uma empregada egípcia, cujo nome era Agar. Então Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me pediu de ter filhos, por favor, vai até a minha empregada e talvez eu consiga filhos através dela. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Bem, ele deveria ter levantado o maior altar de todos ali. Ele deveria ter ouvido a Deus, não a Sarai. Ele ouviu a voz de Sarai. E assim, depois de Abraão ter vivido 10 anos na terra de Canaã, a esposa de Abraão, Sarai, tomou Agar, a egípcia, sua serva, deu ao seu marido Abraão como sua esposa, e ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Agora observe. Primeiramente, ela era uma serva egípcia, uma criada. Quando ela concebeu, de repente, Sarai, de quem foi a ideia, começou a odiar e desprezar esta mulher. Finalmente, se notar o que acontece, o filho nasce. Por fim, a expulsaram da casa. E Deus foi quem disse a ela, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. O que acontece? Aqui está Agar, que foi um presente no Egito. E agora, o conflito nesta família. Não só isso, deu um passo à frente de Deus. Teve um filho que seria um problema por todos os anos de sua vida e problemas ao longo dos séculos até os dias de hoje. Ficou à frente de Deus agora. Quando você e eu escolhemos desobedecer a Deus, não importa quão bom pareça, você não pode consertar. Você não pode consertar se não for de Deus. Não pode fazer dar certo se não vier de Deus. É por isso que é tão importante que aprendamos a ouvir a Deus, aprendamos a obedecê-lo, aprendamos a depender de Deus, aprendamos a esperar pelo seu tempo.
Lembre-se que se Deus diz espere, Deus em sua infinita sabedoria sabe, ouça, não é somente melhor para Deus, é o melhor para nós. Se Deus diz espere, é o melhor para nós. Ou seja, ouça, se Ele diz espere, se eu não espero, vou conseguir o que eu posso fazer. Se eu espero, vou conseguir o que Deus pode fazer. E ouça, Ele disse para Abraão, você vai ter uma grande recompensa. Mas precisa me ouvir, me obedecer, depender de mim e esperar pelo meu tempo. Agora, então, se eu vou aprender a trilhar o caminho da fé, devo aprender a reconhecer minhas falhas de fé diante de Deus e aprender com elas. Veja o que aconteceu. Vá para o capítulo 22 de Gênesis. Capítulo 22. Veja isso. E aconteceu, depois destas coisas, Isaque nasceu, esse é o filho de seu favor, esse é o filho da promessa, por quem o Messias virá. Depois dessas coisas, que Deus provou a Abraão, ele disse, Abraão, ele disse, eis-me aqui. Quer saber? Você não adoraria ouvir Deus dizer, Ana, Carlos, João, Pedro, o que for, eis-me aqui. Ouvindo a Deus, quero dizer, esse homem aprendeu a ouvir, sem nenhum rodeio, sim, eis-me aqui. Olha, se ele soubesse o que estava ouvindo, veja isso. Tome agora seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaque. Vá para a terra de Moriá e ofereça-o ali como holocausto, em uma das montanhas que eu te direi. Tenho certeza que quando ele acordou aquela manhã, ele nunca esperou isso, nem em seus sonhos mais loucos. Ele aprendeu a ouvir a Deus, sim, eis-me aqui. Aprendeu a obedecer a Deus. Veja o próximo verso. Então Abraão levantou-se de manhã cedo e selou seu jumento. Veja o verso 2 de novo. E ele disse, leve agora seu filho. Não um dia desses, agora. Ele aprendeu a ouvir? Sim. Aprendeu a obedecer? Sim. Aprendeu a depender de Deus? Sim. A esperar nele? Sim. Agora quer dizer agora. Manhã seguinte se levanta cedo. Levou 2 dos seus jovens, Isaque, seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu seus olhos e viu o lugar à distância. E Abraão disse aos seus jovens, fiquem aqui, agora prestem atenção, fiquem aqui com o jumento, e eu e o moço iremos para lá, e nós adoraremos e voltaremos para vocês. Agora eu sei que Abraão está prestes a se formar na escola da fé. Porque esse é o decisivo teste de seu amor e devoção a Deus. O filho que ele desejou por todos esses anos, 100 anos de idade quando ele nasceu. O filho da promessa. E agora ele diz a ele, quero que você o leve ao Monte Moriá, quero que você o sacrifique para mim. E partiram. Abraão tomou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho, tomou em sua mão o fogo e a faca, então os dois caminharam juntos. Agora você pode imaginar essa conversa, veja isso. Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. Sim. Bem, temos lenha e temos fogo. Onde está o cordeiro para o holocausto? Eu amo essa resposta, veja isso. Verso 8. E Abraão disse, Deus vai prover para ele o cordeiro. Ele se graduou. Para o holocausto, meu filho, então os dois caminharam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado. Abraão construiu ali o altar, arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque, o colocou no altar em cima da lenha. Eis o que eu quero que se lembre. Se nós não ouvirmos a Deus, passaremos a vida nos arrependendo. Abraão, Abraão, eis-me aqui. E Deus disse a ele, não estenda sua mão contra seu filho, seu moço. Não faça nada com ele, porquanto eu sei que você teme a Deus, já que você não me negou seu filho, seu único filho. Então Abraão ergueu os olhos e olhou, e eis que atrás dele um carneiro preso no mato por seus chifres. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar de o Senhor proverá, como está dito até hoje. No monte do Senhor será provido. Ele disse agora,
Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho. Na verdade, eu te multiplicarei, abençoarei, sua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia. E sua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Na tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque obedeceu minha voz. Suponha que eu não estivesse ouvindo naquele momento. E o que isso me diz é o quão importante é que, na caminhada da fé, que fiquemos fora do Egito. E sejamos muito sensíveis à voz de Deus. E que quando Ele fala, estamos apenas, aprendendo tão bem quanto Abraão a dizer: eis-me aqui, Senhor. Ouvindo, disposto a obedecer, disposto a depender, a esperar, disposto a confessar minhas falhas, meus erros, minhas falhas de fé, meus momentos de desobediência. Se arrepender disso tudo para aprender como trilhar essa caminhada de fé. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.